Como está o relacionamento com seus filhos? Você conhece a lei da atração de forma efetiva para você e para sua família? É o que a gente está vendo aqui nessa série de aulas sobre o relacionamento, sobre a lei da atração na educação e no relacionamento com os filhos, certo? Novamente estou aqui com minha esposa e vamos falar um pouquinho mais sobre a questão. A gente terminou o vídeo passado, Cláudia, falando um pouquinho sobre o espelhamento, né? A questão de que o filho, ele vê o pai como um espelho, então ele consegue muitas vezes replicar o que o pai faz. Como seria isso? Como é que o pai pode mudar ou cuidar das suas ações para que o filho tenha um entendimento melhor? Na aula passada a gente falou, no vídeo passado a gente falou sobre a questão de que muitas vezes quando a gente conta uma situação boa ou ruim para um filho, o filho internaliza isso e muitas vezes acaba meio que se condoendo quando é um caso ruim, ou muitas vezes ficando curioso quando é um fato bom, talvez. Tá? Como é que o pai pode cuidar das suas ações? Muito bom. Na verdade, esse cuidado é importante porque a criança realmente está se espelhando desde o nascimento no pai e na mãe. Sim. Então, toda criança que às vezes até é agressiva, sim, é porque ela sentiu agressividade. Ela não é agressiva, ela se torna porque ela sentiu agressividade dentro do lar. Hoje nós temos, infelizmente, mais a internet que também traz agressividade. Então você tem que começar a analisar o que está acontecendo dentro do seu lar. Sim. Hoje já não dá pra gente dizer, é o pai e a mãe, porque nós temos aí a influência da internet. Mas a criança, ela está o tempo todo se espelhando em alguém, porque ela precisa de aprendizado. Sim. Né? Ela precisa saber como viver em sociedade, como falar. Então ela está o tempo todo se espelhando em alguém. Mas 99% geralmente está se espelhando no pai e na mãe. Nos irmãos mais velhos também, sim, né? Os irmãos mais velhos são muito importantes também para a criança quando ela está aí em crescimento, porque ela vê também como essa criança... essa criança um pouquinho mais velha que ela, né, tá falando com os pais, entendeu? Como sim, que tá ali agindo com os pais, como os pais estão falando com ela. Eu costumo dizer que a gente é o exemplo, independente da sua, vamos dizer assim, do que você faz na sua família, se é irmão, se é pai, você o tempo todo é um exemplo. Um exemplo. Tá? Se não for para dentro de casa, para fora, você é um exemplo negativo ou positivo. Mas Cláudia, eu vou fazer uma pegadinha contigo agora aqui, que é a questão do seguinte: a gente falou que a questão que o passado não deve nem voltar, mas eu sei, tu contou para mim uma vez uma situação que aconteceu com a tua mãe, que uma pessoa foi grosseira com ela e tu era uma criança, e que essa pessoa fez a tua mãe chorar e tu reagiu de uma forma. Eu queria que tu contasse um pouquinho só para a pessoa entender e para começar a perceber isso na sua casa, tá? Comece a perceber, porque muitas vezes a criança começa a falar de forma grosseira, ai que bonitinho, tá? Ou engraçado, não faça isso, tá? É percepção do que está acontecendo na sua casa. Então fala um pouquinho sobre essa situação, só para que a pessoa entenda, claro. Eu lembro que nós estávamos numa padaria ou numa mercearia e uma pessoa veio e questionou minha mãe de algo sobre umas roupas que ela estava fazendo para essa pessoa e reclamou, de repente, do trabalho dela, alguma coisa do tipo. E ela, né, daí no caso eles acabaram discutindo e a minha mãe chorou. E eu, como criança, vendo minha mãe chorar, eu, na hora, senti raiva daquele ser, né, daquela pessoa ali. E fui embora para casa. Quando nós chegamos em casa, estávamos já tinha até esquecido do ocorrido, sim, mas infelizmente aquele senhor veio bater na nossa porta. E quando eu abri um pedacinho da porta e vi ele, que era ele, eu pensei, agora é a minha vez de falar algo para ele, porque sim, ele machucou minha mãe. Tua idade mais ou menos? 5 anos. 5 anos. Só que é interessante porque isso é um fato que eu nunca consegui esquecer, assim, né? Ele está sempre vivo na minha memória, sim, mas eu já refleti muito sobre esse fato. Sim. Então, é interessante porque quando eu abri a porta e chamei ele, né? Eu fui rude com ele, sim, eu chamei ele de cavalo. Sim. Né? Na minha linguagem infantil, 5 anos. Eu disse isso. Eu falei, nossa, você foi um cavalo com a minha mãe. Sim. E, né, ele tinha balas, ele trouxe balas para mim, provavelmente porque ele tinha se sentido mal em falar com a minha mãe daquele jeito na minha frente. Sim. Eu peguei as balas dele e disse, mas isso não me compra. Certo. E aí ele, acho que falou com a minha mãe lá e se perdoaram, né? De certa forma se entenderam. Só que olha que coisa interessante, eu fiquei com isso por muito tempo dentro de mim,
não me sentindo confortável porque eu tinha agido rudemente com alguém. Foi a primeira vez que eu lembro de ter agido tão rudemente com uma pessoa. Certo. Mas assim, a Cláudia, a percepção que você tem que ter dessa história aqui que a Cláudia contou é o seguinte, a expressão dela ao falar, tanto na questão de ira como palavreado, isso é uma coisa que havia dentro da casa dela. E isso é uma percepção que você tem que ter, que muitas vezes tem pais que, meu filho é assim em casa, mas na escola não conhece. Porque na verdade tem a percepção de vamos dizer assim, de comportamento na frente dele. Isso. Mas esquece que o exemplo dele está afetando o tempo todo o filho dele. Certo? E aí a gente vai um pouquinho mais longe agora, principalmente na questão da adolescência, Cláudia. A questão da adolescência como um espelho vibracional. O que acontece na questão do adolescente, principalmente ali quando pega dos 12, 13 anos, quando a gente tem hoje nas escolas, principalmente a questão de adolescentes com medo. A gente vê aqui na nosso consultório aqui, crianças, adolescentes que não querem ir para a escola, não conseguem se sentir bem em casa, estão na verdade o tempo todo sem saber, sem se conhecer, perdidos. A segurança que é dada, né, de nós pais para os nossos filhos da infância, ali na pequena infância, no início, dos 0 aos 7 anos, é muito importante. Tudo o que nós passarmos para eles de 0 a 7 anos vai ficar seguindo como um ciclo. Certo. Então, dos 0 aos 7 anos, eles vão pegar todas as nossas expressões faciais, inclusive se nós estivermos se a gente for muito irado, ou sempre com muita raiva, ou sempre falando agressivamente, essa criança vai ser assim também. Sim. Infelizmente. Se a gente também é o tempo todo ansioso, essa criança também será ansiosa. Então, não existe criança ansiosa sem pais ansiosos. Se essa criança está num estilo ansioso, alguma coisa está acontecendo. Seja através dos pais, ou seja através daquilo que ela está adquirindo de informação, né, da internet ou de qualquer outro lugar. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver aqui é que a criança vai começar a refletir em qualquer lugar que ela estiver, a personalidade dela junto com o que ela tem aprendido, né, no caso, com os pais. Sim. Então, às vezes, na escola, a criança passa aquilo que está acontecendo em casa, e é claro que, né, nenhum pai, nenhuma mãe quer que fique sabendo o que está acontecendo. E aí essa criança vai ser passado, né, vai ser chamado os pais, a criança vai ficar como se fosse mentirosa, ela que está com problema, é ela quem é rebelde. E infelizmente você está afetando o teu filho de forma dizendo que não é você, né, é ele. Sim. E ele vai começar a entrar numa rebeldia porque ele vai pensar, então é tudo eu, deve ser tudo eu. Então, Cláudia, tu acha que hoje, quem está mais doente? Os pais. Os pais? Os pais. O que eu vejo muito na internet, às vezes... E os filhos estão levando o diagnóstico. Pois é. Agora, olha só, preste bem atenção que se você é uma pessoa que faz isso, preste bem atenção que eu falava para você. Existe por aí uma questão de divisão de geração. É a geração A, a geração mimimi, a geração B. Eu quero dizer para você que é tudo a mesma coisa. Se você se acha tão bom, tá? Eu vou dizer por mim aqui, sempre gosto de falar da gente, eu acreditava que terapia é coisa para doido. A maioria de nós, da minha geração, e eu tenho 52 anos, aprendeu dessa forma. Terapia é coisa para doido, você não está bem da cabeça. Alguns aprenderam o seguinte, falta de Deus. Depressão, falta de Deus. E acredite, seus filhos são, o que a gente está falando aqui, um espelho de você. Se os seus filhos estão doentes, você está doente. Então é hora de você, muitas vezes, pensar, quando buscar ajuda para o seu filho, buscar ajuda para você também. Sim. É o mais correto. Porque assim, se você fizer uma comparação aqui, uma metáfora boba aqui, numa árvore, né, uma macieira, você tiver uma maçã podre e deixar lá, vai apodrecer os demais. A mesma coisa, se você quer uma família feliz, se você quer que a lei da atração funcione de forma livre, sem impedimento, se você quer criar um campo vibracional realmente abundante na sua vida, na sua família, você precisa rever não só você, não só seu filho, mas todos da sua casa. Trate a árvore. Sim. O fruto é seu filho. Trate a árvore. Sim, tudo. Porque na verdade, assim, o que está acontecendo com as pessoas é a questão do ego de voltar aqui. É o outro. E não é o outro. É a gente o tempo todo. Então é algo para pensar e para
principalmente ter atenção com a questão do adolescente, porque hoje adolescente, muitos adolescentes têm praticado cutting, que é aquela questão de se machucar, cortar os pulsos com um gilete ou algo parecido, e estão sofrendo em silêncio. Quando a pessoa faz isso, quando a adolescente faz isso, ela está preferindo a dor física do que a dor emocional, porque a dor emocional é muito grande. Então, pai e mãe, preste atenção nisso. Esteja mais perto dos filhos, converse, olho no olho, fale quanto eles são importantes, porque isso muda tudo. Isso também faz parte da gratidão. Eu já tratei adolescentes que choravam de pingar as lágrimas, assim, de não se controlar, por causa de palavras, né, que a mãe dizia que ela não ia dar nada. Sim. E essa frase que essa mãe estava dizendo dentro da mente dela, rodando ali, essa frase com certeza era da mãe dela, que falava com ela e ela estava jogando na filha. E a criança sofre com as frases que estão dentro da cabeça dos pais, que foi lá dos pais que deixaram lá marcas. Sim. Então, a pergunta é, se algo te feriu, por que você está passando adiante para os teus filhos? Se a tua mãe te chamou de malandra, preguiçosa, de que não ia dar nada, por que passar essas frases para os teus filhos? Para que fazer isso? Se você ficou tão, na época, tão triste, tão magoado, por que fazer isso? Isso não faz nenhum sentido você pegar essa frase e passar adiante. Sim. Eu sei também, Cláudia, que tem pais fantásticos, tá? Que cuidam do filho, conversam com os filhos e muitas vezes não entendem, vamos dizer assim, o isolamento do filho, não entendem isso e aquilo. E a gente está falando aqui de coisas que a criança, que o adolescente ouve, que muitas vezes sente e pode não ser só em casa, né, Cláudia? Sim, o ser humano, na verdade, ele sempre acha que ele precisa de alguém ou de algo. Essa é a falta do ser humano, né? Para ser feliz eu preciso de alguém. Para eu ser feliz eu preciso de faculdade. Para eu ser feliz eu preciso de dinheiro. Para ser feliz, não. Para ser feliz é no agora. Só existe uma forma de ser feliz, no agora. E o ser humano está sempre nessa busca incessante por algo e sempre se sentindo vazio. E o que acontece com a criança, né, o adolescente, é que ele também sente isso. Porque é passado, é herdado dos pais de que, né, tem que ter algo para... Né? Você precisa estudar muito porque você precisa fazer uma faculdade que vai te trazer felicidade, vai te trazer dinheiro, vai te trazer isso, quando na verdade esse adolescente só quer sentir essa felicidade no agora. Sim. Né? Ele está precisando dessa felicidade no agora, eu poderia dizer assim, que ele tem que se sentir seguro. Sim. Né? Segurança. E os pais muitas vezes, como eu falei aqui, a questão dos pais, eles têm que entender que é o todo. O adolescente, ele quer fazer parte do todo. Então, se ele está estranho, ou se ele está diferente, ele pode ter escutado alguma coisa do professor dele, da avó, do tio, tá? É o meio que você tem que cuidar, não é só a sua casa, porque sua casa também faz parte do meio, certo? Isso tudo vem da vibração do local. Sim. Né? A vibração da família, da casa, se você quiser ter realmente um lar feliz, um lar que realmente é empoderado, onde tua família é toda curada, que realmente ela está realmente conectada com a espiritualidade, e eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, conectado com o todo, com o Criador, com Deus, como você quiser chamar, com o universo. Se você quiser realmente ter um lar abençoado, você tem que começar já a ter uma rotina, desde a hora que você vai dormir, a hora que você acorda. Se você antes de dormir, já começa a abençoar, né, a tua família está toda deitada, abençoando teus filhos que estão dormindo, né, que já estão deitados, abençoando o teu lar, abençoando as compras que tu compra, abençoando realmente o teu café da manhã, levantar abençoando realmente. E o que é abençoar, Cláudia? Antes que comece a questão dele. Abençoar eu agradeço. Gratidão, eu abençoo esse alimento que vai entrar no meu organismo. Sim. Eu abençoo as minhas células que vão receber esse alimento. Eu abençoo realmente a vida do meu filho até a escola. Sim. Em vez de você ficar botando coisa, se alguém te bater, bata também. Não, abençoe a vida do teu filho. Diga, filho, esteja sempre em amor, porque você vai atrair amor. Se a criança está vivendo no amor, ele vai atrair amor. Se a criança vive em violência, ela vai atrair violência. Isso é lei da atração. Certo. Agora, assim, eu vou tocar num ponto aqui para os pais. Prestem bem atenção, pais aí que estão assistindo o vídeo. Porque é uma coisa que, com certeza, você internalizou dos seus pais, dos avós, assim por diante. É a questão de notas. Muitas crianças têm buscado aqui auxílio. Eu sei que em várias... clínicas terapêuticas aí, exatamente por causa da questão da nota, por causa da cobrança.
Aluno bom para muitos pais é aquele que tira 9 e 10. E isso não tem nada a ver com a questão do aluno ser bom. Ele pode ser bom numa disciplina e ter dificuldade em outra. E muitas vezes a cobrança é tanta que está gerando nos filhos ansiedade, depressão, sem os pais perceberem. E aí eu volto naquela questão que eu falei, Cláudia, que assim, se diz muito que a geração de hoje é mimimi, isso e aquilo. Bom, não olhe para a geração de hoje, olhe para os pais da geração. A criança é um espelho, né? Sim. De quem, do meio, espelho do meio, né? Quer dizer, às vezes a criança está sendo criada pelos avós. Então, ela vai ter muito mais dos avós do que dos próprios pais. Porque os pais estão indo para o trabalho e estão deixando a criança com os avós. Então, quando você começa a analisar que o teu filho está tendo situações diferentes daquilo que tem vivido contigo, é porque ele está ficando muito tempo com outras pessoas. Sim. Assim como eu não vejo com bons olhos a escola integral. Certo. Com bons olhos. Por quê? Porque a criança vai passar o dia inteiro na escola, assim como creches e por aí vai. Claro, eu sei que tem pessoas que necessitam da creche e tal, mas eu quero dizer para você que, querendo ou não, o seu filho vai se espelhar nas pessoas que ele está tendo mais contato. Então, depois vai vir as consequências, né, dessas situações. Então, a criança, ela está só realmente colocando para fora, quando ela chega na adolescência, tudo aquilo que ela tem vivido desde o seu nascimento, desde a concepção, né? Então, a gente tem que parar, refletir e pensar. O que aconteceu aí? O que está acontecendo? O que eu posso mudar com relação a isso? Sim. Porque não é o teu filho, é você. Mude o teu pensamento, mude a tua forma de agir, mude a tua forma de falar. E essa coisa da nota, isso é tudo do ego. A gente quer que o filho tire só 10. 10 tem pais que são tão assim sacrificante para aquela criança tira 9 e ela fica em lágrimas. Sim. Porque ela tirou 9 e ela sabe que o pai e a mãe quer 10. Por favor, pai, pense um pouquinho. O teu filho chegou além da média que ele precisava. Você está colocando um peso muito grande para ele em ter só 10, 10, 10. E aí ele vai ficar o tempo todo ansioso, nervoso, fazendo as coisas com nervosismo, porque ele precisa tirar 10. Sim. E isso é muito triste. A gente viu muitas vezes crianças realmente chorando, se lamentando e dizendo: meu Deus, como é que eu vou chegar com essa nota em casa? Como se aquela nota não fosse boa o suficiente. Sim. E a criança nunca vai se sentir suficiente por causa de uma nota. Levando para a vida, né? Levando para a vida. Então ela vai achar sempre que se ela não for 10, se ela não receber um parabéns do professor, é porque ela não é boa o suficiente. Certo. Bom, a gente está terminando mais esse vídeo aqui, da segunda parte do nosso curso sobre a questão da lei da atração, né, no meio familiar, relacionamento dos filhos. Mas eu quero dizer para você que, olha só, a gente está falando aqui apenas, vamos dizer assim, da família perfeita. O seu filho está indo para uma escola, vai conviver com pessoas que não tiveram muitas vezes a sorte que ele teve, ou se for o caso seu, olha só, de não crescer muitas vezes com o pai ou a mãe, de muitas vezes ser adotivo, adotado, muitas vezes ter um lar conturbado com várias coisas, né, acontecendo ao mesmo tempo, com falta de compreensão, com falta de atenção. Então, você fazendo sua parte com o seu filho, buscando ajuda para o seu filho, ou ir para você, né? Ou não, ir para você, você está ajudando no todo, você está começando a colocar pessoas melhores, seu filho, para fazer transformação com outras pessoas. Sim. Isso é o que a gente busca, tá, para o mundo. A gente não vai mudar todo mundo, a gente muda a gente primeiro. E essa mudança, a nossa luz, nosso campo vibracional, ela vai alcançar essas pessoas e transformar o meio que a gente vive. É isso que a gente busca sempre, certo? Uma mais uma vez, a gente fala para você que de repente mora na região aqui de Florianópolis, que a gente tinha hoje um consultório, uma clínica para atender pessoas que estão depressivas, com ansiedade. Famílias, tá? Isso é importante também, a família. Casal, né? Certo? Entenda, tudo que você vê no outro está dentro de você. Então, não busque ajuda para o outro, busque ajuda para você. Sim. Porque fazendo isso, as pessoas vão sentir a mudança em você e também vão buscar isso. Olha, uma das coisas mais bonitas que eu tenho e que eu levo para mim é o seguinte: se alguém me conheceu alguns anos atrás, me conheça novamente. Porque a gente tem que mudar. Sim, tem que mudar. Tá? Se não houver mudança em nós,
Nada muda. É a mudança em nós. Então, quer dizer, querer mudar os outros, você não vai conseguir. Mas se você mudar a si mesmo, você muda todo o teu meio. Sim. Bom, se você mora então na grande região de Florianópolis, tá? Você pode nos procurar, nos conhecer, fazer aqui a sessão, na verdade, mudar totalmente. Aqui no link você tem o programa Transformação Águia, que é um programa, na verdade, para falar sobre atração, autoconhecimento, acabar com as crenças. Mas se você também prefere fazer uma sessão ou comigo, ou com a Cláudia, você pode fazer sessão online, tá? E com certeza você vai ver mudanças já na primeira sessão, porque a gente trabalha focado naquilo que mais tem realmente atrapalhado a sua manifestação, o que você busca, né? O seu propósito para a vida. Que eu acho que é isso que a gente tem que conseguir, né, Cláudia? Para terminar aqui, propósito é o fundamental. Isso é importante. Então tá bom, nos vemos, não perca, tá? A terceira parte, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas crenças aí e também falar um pouco mais sobre como a gente pode criar uma família mais blindada para a vida. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!